Irmãos e irmãs, a intenção desta Eucaristia hoje é continuarmos a celebração da Semana Nacional da Família, colocando as nossas famílias na presença de Jesus na Eucaristia, diante do altar do Santo Sacrifício, para que assim nós possamos oferecer esta Santa Missa por cada uma das nossas famílias aqui presentes, representadas. E quando nós nos propomos a celebrar uma semana inteira voltada para a importância da família, é porque de fato nós precisamos recuperar esse sentido do ser família. Nós escutamos do Evangelho de hoje Jesus usar a imagem das crianças para representar aqueles que serão reconhecidos como maiores no reino dos céus. Mas na imagem da família, na imagem do casal, nós também podemos representar a dinâmica que nós devemos assumir uns com os outros, que é a dinâmica do serviço, do cuidado, do amor, da vida ofertada em prol do outro. Então, a imagem de uma família, ela comunica. Uma família pode comunicar muitas coisas sem dizer uma palavra, apenas pela sua vivência, pela forma como os pais se acolhem, como eles acolhem os filhos, como se relacionam. E nós podemos assim dizer com toda convicção que o mundo, talvez nunca como antes, tem precisado muito dessa comunicação, desse anúncio do que de fato é uma família, de como a família deve se portar, se colocar no seio desse mundo. Com certeza, há muitas pessoas que não professam a fé, que vivem de uma forma correta, honesta, justa, mas o que nós queremos dizer aqui é que as famílias cristãs, as famílias católicas, elas buscam fazer a sua aliança com Deus, e é a partir de uma aliança com Deus que surge esta imagem sagrada nos lugares onde vocês estão inseridos. Nós olhamos para a imagem da Sagrada Família, e aqui uma imagem um pouco diferente daquela tradicional, aonde São José acolhe a imagem, acolhe sua esposa com um gesto de amor, de carinho, com um beijo. E nós precisamos fazer com que a nossa imagem de família possa comunicar alguma coisa como essa imagem que está ali e não está dizendo nada. Então, irmãos e irmãs, quando o Senhor traz para nós no Evangelho a imagem das crianças, nós devemos aprender disso também para sermos filhos de Deus. O que o Senhor está querendo nos ensinar é como ser filhos de Deus nesse mundo. E quando nós celebramos a Sagrada Família, nós estamos trazendo a imagem de como devemos cuidar uns dos outros, como devemos assumir as nossas responsabilidades nesse mundo enquanto família cristã. Nós já refletimos algumas vezes em outras missas, não pode uma família cristã, católica, começar a vivenciar aqui e acolá de formas diferentes. Aquilo que nós somos aqui, a nossa identidade de fé, ela deve também ser conhecida e reconhecida aonde nós estamos. Para isso, a família precisa ter prioridade. É preciso ter uma prioridade de família, um projeto de família. Tempo de oração, tempo de diálogo, tempo de alegria, de confraternização, tempo de reflexão. É preciso que a família ela possa fortalecer os seus vínculos. O que nós vemos muitas vezes são famílias onde as pessoas vivem um completo individualismo. Elas estão todas na mesma casa, mas vivendo em mundos diferentes. Não se comunicam, não se entendem, não se conhecem ou se reconhecem, não sabe quais os caminhos que os filhos estão tomando, não se toma conhecimento de como foi a rotina dos pais, de como eles trabalharam naquele dia para garantir a vida, o alimento, o sustento na sua casa.
Não há mais essa troca de experiência. Quando eu digo não há mais, eu não estou generalizando, porque senão estaria tudo perdido, né? Existe, mas precisa mais. É preciso que nós, enquanto igreja, possamos fazer isso de uma forma mais forte, enquanto igreja de fato. Quando cada um, assumindo a sua condição de igreja doméstica, começar a vivenciar isso, com convicção, com certeza, aquela luz pequenininha que brilha na sua casa vai se somar com a do outro, e a do outro, e a do outro, e assim, essa mensagem de Cristo, ela vai irradiar pelo mundo inteiro. Há grandes esforços, mas esforços silenciados, isolados, porque nós não nos comunicamos, nós não nos reconhecemos como família. Por isso, a necessidade de começarmos a olhar, por exemplo, aquela música do Padre Zezinho, que é uma grande catequese para nós, né? A oração da família, como talvez um modelinho de projeto de vida familiar. Por exemplo, na dimensão do perdão. Não vá dormir sem pedir ou sem dar o seu perdão. É importante que nós possamos reiniciar todos os dias. Quando Jesus apresenta a imagem da criança, é para que nós também possamos pensar que nós precisamos voltar um pouco na nossa vida, naquele estado de abertura, naquele estado de confiança, como os filhos têm com seus pais, de ingenuidade, não ingenuidade boba, mas aquela pureza do coração. E aí, quando nós pensamos em voltar, nós olhamos para os casais e pensamos: há quanto tempo vocês não olham para o dia que se conheceram, para os momentos felizes do tempo do seu namoro, para a alegria do dia do seu casamento, para as expectativas, aqueles sentimentos que estiveram ali alguns dias antes daquele momento decisivo na vida? Esse é o renamorar, é se fazer um casal de namorados todos os dias, fazer com que aquela paixão, aquele amor que moveu vocês até diante do altar, possa estar aceso e fazer vocês continuarem vivendo na presença de Deus, no seu matrimônio, na sua família. É preciso voltar, é preciso tempo para o casal. Tá certo que os pais precisam ter todo aquele olhar, aquela atenção com os filhos, mas o casal também precisa ter o seu tempo, para que eles tenham a sua experiência, a sua partilha de vida, os seus momentos de intimidade. Agora se gasta muito tempo com as coisas fora, e quando se encontra em casa, a única coisa que quer é sentar, comer e dormir. Claro que é bom a gente, depois de um bom dia de trabalho, chegar em casa, sentar, colocar as pernas para cima, comer uma comida gostosa e dormir. São coisas muito boas e ajudam a gente a renovar as energias. Mas o encontro com a família, o escutar, o acolher, o partilhar, isso também renova. Perceber que muitas vezes é necessário abrir mão daquilo que nós somos, no sentido de que, durante a vida, nós vamos cristalizando muitas coisas. O marido, às vezes, aquele turrão, reclamão, antissocial. A mulher, algumas coisas que precisam ser mudadas. A gente sempre precisa se olhar como um projeto inacabado. O individual, o indivíduo e também a família. É um projeto sempre em construção. Então, o que pode ser mudado hoje, para vocês que são maridos, esposas, em vista desse vínculo que vocês estabeleceram um com o outro no dia do casamento de vocês, junto de Deus? O que pode ser renovado? Para aqueles irmãos e irmãs que vivem a sua vida familiar, muitos cuidando exclusivamente dos seus pais, alguns nós podemos ver que o casamento simplesmente não deu certo, e às vezes nem é culpa da própria pessoa, culpa do outro, culpa de pessoas externas, mas que pela sua fé, pelo seu compromisso, teria mantido o seu vínculo matrimonial. Que bonito! Há pessoas que dão um testemunho disso. Isso é bonito também, é profético. Mas
pensar que toda relação estabelecida diante de Deus, ela tem que estar preservada, não somente no juramento que foi feito no dia do casamento, mas aqui no coração. Assim como os filhos, se reconhecendo como parte de um todo, parte daquela expressão que nós escutamos da Escritura no dia do casamento, uma só carne. Uma só carne já não é mais só o marido e a mulher, são os filhos também. E pensar, eles se reconhecerem como parte de tudo isso, honrarem os seus pais. Olha, há coisas que muitas vezes a gente gostaria de dizer na igreja, mas hoje a gente, em nome do politicamente correto e da diplomacia, padre e fiéis, a gente não pode dizer. Mas há muito a ser corrigido no seio das nossas famílias, na forma de lidar com os filhos, na forma dos filhos lidarem com os pais. Nós vemos que as relações elas estão tomando uma outra direção, que às vezes a gente se pergunta, aonde vai parar? Aonde vai parar? Então é o tempo agora de ressignificar as coisas, os pais tomarem as rédeas da educação dos seus filhos nas mãos. Não é a escola obrigada a educar filho. A escola tem um objetivo muito claro, muito claro. Não é dar a educação que os pais deveriam dar. A catequese não tem a obrigação de fazer aquilo que a igreja doméstica deveria fazer. É a obrigação dos pais. Assumam a sua responsabilidade. Deem testemunho, porque não adianta só falar. Porque a igreja doméstica é uma igreja que ensina pela vivência. Não adianta você mandar o seu filho, a sua filha aprender a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, se ele não tiver rezar nenhuma vez no dia. Então é preciso que nós possamos ressignificar, restaurar a nossa imagem de família. E nós não podemos fazer isso distantes de Deus. É preciso nos reaproximar cada vez mais. E talvez esse seja o sintoma mais grave presente nas nossas famílias. Deus está se tornando relativo. O relativismo de Deus no seio das famílias católicas. Deus não é mais o centro, Deus não é mais o absoluto nas nossas vidas, nas nossas famílias. E aí, esse caminho que nós fazemos de uma forma despercebida, esse caminho de distanciamento de Deus, vai nos levando distante. E quando a gente vê, a gente olha e se pergunta, onde eu estou? É como às vezes, a gente que vai em algum rio, ou vai no mar, se a gente não cuida, a gente vai sendo levado pelas ondas, pela correnteza, e aí a gente está distante da margem, está distante do porto seguro, está distante de onde nós podemos colocar os nossos pés. Mas esse cuidado, essa vigilância só se faz no cotidiano da vida, nas pequenas coisas. Então hoje nós queremos render graças a Deus pelas nossas famílias. Não vamos olhar a imagem de família hoje que nós temos num sentido de perfeição. Vamos olhar no sentido de quem busca. Cada um no seu lugar. Você que já criou seus filhos, talvez hoje está ajudando a criar netos. Você que tentou viver o seu matrimônio e não deu certo. Você que está começando há pouco tempo a sua família. Se coloque sempre na presença de Deus. Peça a Deus para te guiar, para te iluminar, para te conduzir. E que nós possamos fazer com que o principal morador da nossa família, da nossa casa, seja o Senhor. Por isso, haja espaço para Ele nas nossas vidas. Nós vamos agora escutar uma música para que nós possamos refletir um pouco no senso de família. O Padre Zezinho, ele é considerado um dos maiores catequistas do Brasil, não só no sentido da catequese doutrinal, mas também um grande defensor da família. Que nós possamos pensar nas palavras que ele compôs, nos provocando a restaurar as nossas famílias, mesmo que nós vivamos bem, que nós possamos ser esse sinal da igreja, esse sinal de Deus no mundo, a partir das nossas relações familiares. Nos alpendres e varandas e lareiras, era ali que antigamente os pais ficavam.
Os vizinhos visitavam e as famílias conversavam e as crianças a brincar. Era um tempo em que as famílias tinham tempo. Era ali que antigamente os pais sonhavam e os compadres prociavam e as mulheres tricotavam e as crianças a brincar. Eu não sou contra o progresso, Deus sabe que não sou, mas eu acho que a família se deu mal ao trocar suas conversas de vizinhos e de lareira por novelas e novelas e violências na TV. Eu não sou contra o progresso, Deus sabe que não sou, mas eu acho que a família se deu mal ao trocar suas conversas de vizinhos e de lareira por novelas e novelas e violência na